Sabemos que Family Guy é conhecido por zoar tudo e todos, desde pessoas, situações e até mesmo o que para muitos é considerado sagrado, as religiões. E claro que o cristianismo não ficaria de fora dessa. Ao longo de toda a série, cada ente cristão se tornou motivo de risadas, com críticas à cristandade, paródias bíblicas, piadas relacionadas a padres e crianças e até mesmo situações totalmente questionáveis envolvendo o próprio Jesus Cristo. Ao longo de suas 23 temporadas, o desenho não poupou brincadeiras a essa religião. Então, hoje veremos como Family Guy zoou e criticou o cristianismo. Mas antes de começarmos, queria deixar claro que nós do Teoria Sombria respeitamos todo e qualquer tipo de escolha religiosa de cada indivíduo. Por isso teremos o máximo de cuidado possível ao abordar cada tópico aqui. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Aqui podemos começar com o primeiro episódio da 8ª temporada, onde Stewie acaba ganhando o concurso de melhor porco. Brian, vem ver o que eu ganhei. Por que você ganhou isso? Por ter o melhor porco da competição. Você criava um porco? Criava o mais geneticamente perfeito do concurso. Oink. Minha nossa. É, ele é demais, não é? Ele tem braços? Com certeza, mostra pra ele, porco. E se assim como o Brian você ficou curioso pra saber onde o garoto conseguiu esse porcão, a resposta é na verdade bem simples, em um universo paralelo. E em cada um destes universos alternativos, a realidade é diferente da nossa. Às vezes apenas levemente, às vezes bem radicalmente. A questão é que existe toda eventualidade possível. E foi onde conseguiu o porco, em um universo paralelo. Prepare-se, Brian, que eu vou te mostrar. Ao chegar nessa nova dimensão, Brian fica completamente vislumbrado com o tamanho e desenvolvimento dessa sociedade. E Stewie então explica pra ele o porquê isso aconteceu. Mas neste universo, a cristandade nunca existiu. O que significa que a repressão científica da Idade Média nunca ocorreu. E então a humanidade está milhares de anos mais avançada. Portanto, porcos musculosos geneticamente perfeitos. De cara já podemos ver uma dura crítica às atitudes da igreja durante a famosa Idade das Trevas. E essas repressões de fato aconteceram. Tanto que na época tínhamos o Tribunal da Inquisição, que julgava quem espalhasse ideias consideradas heréticas. Um famoso caso que vocês já devem ter estudado é o do cientista Galileu Galilei, que defendeu o sistema heliocêntrico, ou seja, que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Isso parece meio óbvio pra nós, certo? Mas na época se acreditava no total oposto. E por causa disso, ele quase acabou indo de arrasta. Mas também temos que ser justo. A igreja reprimiu a ciência? Sim, mas por outro lado ela também possui uma parcela de contribuição. Afinal, as primeiras universidades do mundo, como a de Bolonha, Paris e Oxford, foram criadas e financiadas pela Igreja Católica ainda na Idade Média. Bom, foram criadas para estudar teologia? Foram, mas também ensinavam direito, medicina e a filosofia natural, que podemos entender como a física e a astronomia daquela época. E só com essa cena já conseguimos ver que o desenho não tá pra brincadeiras. Ah, e antes de continuarmos, precisamos entender que na maioria das vezes o desenho não faz uma crítica ou piada direta ao cristianismo, mas sim alguém ou algo que lhe representa, como por exemplo a Bíblia Sagrada, que é citada no episódio O Retorno do Rei. Aqui é noite de Natal em Quahog e para comprar os presentes pra família, Lois precisa vender a televisão. Não tem TV, estamos cortando gastos, precisamos de dinheiro pros presentes de Natal, então vende. Como é que é? Essa raiva furiosa está pedindo álcool. Cadê o Brian? Peter, para com isso! O que eu vou fazer sem TV, Lloyd? E pelo visto, a crítica nesse episódio não se resume apenas ao cristianismo. E eu falo isso porque Peter era a última pessoa que assistia TV aberta. E após Lois vender a televisão, os streams conseguiram dominar todo o mercado, deixando muitos desempregados, inclusive o ator Kevin James. E por causa disso, ele só não ficou desempregado, como também começou a desaparecer, fazendo com que, para salvar o ator, Peter precisasse fazer um discurso ao povo da cidade. TV aberta não é estúpida, é que nem a Bíblia. Claro, o enredo não faz sentido se você pensar bem, os personagens são um pouco exagerados. Contam as mesmas histórias cansativas repetidas vezes. Ninguém parece aprender a lição e nunca oferece um ponto de vista feminino autêntico. E se eu puder acrescentar? Agora não, Lois, eu estou falando. Pois é, com isso acho que já ficou claro que Peter não é muito fã do livro sagrado. E como eu disse antes, a Bíblia por si só não é tão atacada assim. Na verdade, a maioria das piadas que envolvem ela são na verdade sobre suas histórias. No episódio Bíblia Sagrada, por exemplo, vemos que Quahog está passando por uma forte tempestade e os Griffins acabam se abrigando em um motel. Bom, quase todos. O que a gente faz agora? Pelo menos estamos aqui e estamos seguros. Cadê o Brian? Ai, meu Deus, quando evacuamos, acho que o esquecemos. Calma, Lois, eu deixei ele preso no buraco do quintal. Pessoal! Então, para passar o tempo, eles resolvem ler um livro que Peter encontrou em uma das gavetas do quarto. E é aqui que o Sr. Griffin começa a nos contar diversas histórias bíblicas, começando pela de Adão e Eva. Sei lá, mas você tá gostosa. Devia usar isso mais vezes. Ei, isso é assédio sexual. Não, então eu devo parar? Sim, daqui a 10.000 anos. Ei, aproveitando, não há nada pra fazer aqui. Quando vai inventar o The Office americano da Netflix? Me parece que vocês não estão gratos. Afinal deles, a água, o sol
Um roteiro claro para odiar os gays? Eu não sei se vocês sabiam, mas segundo o desenho, os primeiros humanos acabam quebrando 2 regras impostas por Deus. Mas antes, eu tenho 2 regras. Não ponha o pênis nos buracos do esquilo e nada de maçãs. Pode confiar em nós. Ai, tudo correu bem. Ai, meu Deus, isso é tão engraçado, porque não correu bem. Sim, 2. Então, após comer o fruto proibido, Adão e Eva são expulsos do paraíso e começam a povoar a terra, o que acaba gerando uma dúvida na Meg de como isso seria possível. Afinal, estamos falando de um único casal. Mas calma que Peter pode nos explicar. Então, o que eles fizeram? Eles também tiveram filhos. Com quem? Eles eram frutíferos. Com quem? Bom, as meninas faziam com seus irmãos ou pais, e os meninos com suas irmãs ou mães. Ah, que nojo, pai. Não, Meg. Isso é a Bíblia. Bom, depois disso, Peter nos conta a história de Noé, e por incrível que pareça, ele nem esculachou tanto assim. Pelo menos não até chegarmos no final da história. Pato, não olhem pra elas. Só joguem fora. Ah, olhem, terra firme. Tale Israel Stina. Agora vamos dividi-la em bancos e faixas como geralmente fazem com a terra. E essa é a história do dilúvio. Agora Deus só leva desastres naturais a lugares que tem muita porcaria acontecendo. E pra finalizar, nos é contada a história da última ceia. E claro, como todas as outras, as piadas não ficaram de fora. Mas amanhã é sexta, noite romântica, você e eu, nada me impedirá. Só se me pregarem num pedaço de madeira e me jogarem numa cova. Tem certeza de que não vai trocar de roupa? Essa é a mesma túnica que usou no leprosário. Eu sei lá, talvez jogar lá na secadora, ao menos. Não me leve a mal, mas não receberei conselhos sobre germes de uma prostituta. Espere aí, o que você está fazendo? Beijando você, como é planejado. O velho beijo de Judas. Não, é Jesus quem recebe o beijo. E você fechou os olhos. Ah, então eu vou beijar Jesus? Não, eu vou. Em quem eu beijo, então? Certo, ótimo. Aqui está o pão. Agora ouçam todos. Peguem e comam. Esse é supostamente meu corpo. Que nojo. Qual parte? Não vou dizer qual parte é, mas você deve comer enquanto se ajoelha. Ah, que legal. Agora sim é uma festa. Tudo bem, agora passe o vinho. Não vamos acreditar no que é para ele ser. E obviamente essa não foi a primeira vez que vimos Family Guy contando histórias bíblicas. Em um dos especiais de Natal vemos como aconteceu o nascimento de Jesus pelas palavras de Peter Griffin, que repito, não é muito fã da Bíblia. Então nós já sabemos o que podemos esperar. Inicialmente vemos a história de Maria e José. Ô, José, olha só ali. Minha nossa, olha que corpaço. Imagina essa criatura num gramado público dentro de uma banheira partida ao meio. Vai até lá e vê se ela sabe falar. Pois é, só com isso vocês já devem ter percebido que para Peter, José não era um homem muito romântico e muito menos cavalheiro. Então imagina só as atrocidades que ele falou ao saber que Maria estava grávida. Eu estou grávida. Do meu dedo? Não, você não entende. Deus me abençoou com o filho dele. Você transou com Deus Kevin do sul de Nazaré? Não, José, eu quero dizer de Deus. Eu estou carregando o bebê de Deus. Bem, se é o desejo dele, assim será. Sou o humilde servo dele. Mas tenho uma pergunta. O dele era maior? José, não foi desse jeito. Eu não senti nada. Ah, pequenininho. E também não podemos deixar de comentar o quão desprezada a Meg é, ao ponto dela só aparecer na história na forma de um burro. Então, vocês vão a Belém, é? Eu fui lá uma noite, na noite dos burros. Minha nossa, eu saí de lá pra lá de Bagdá. Pobre Meg. Bom, mas voltando à história, após chegar em uma pousada e não ter nenhuma vaga, José e Maria acabam se acomodando em um estábulo próximo para passar a noite. E é aí que são surpreendidos com a visita dos 3 reis magos. Somos os 3 reis magos. Chegamos aqui seguindo uma estrela. Essas duas afirmações se contradizem. Também trouxemos presentes. Eu trouxe incenso. Eu trouxe mirra. E eu trouxe uma bomba tira-leite, que nessa época ainda é um cara. Quando eu começo? A melhor parte dessas histórias, por mais heréticas que sejam, é como eles conseguem manter a essência dos personagens. Aqui, por exemplo, temos o Quagmire sendo o Quagmire. Caras, cuidado onde pisam. O chão vai estar cheio de azeite extra virgem. Ai, que tesão. Nojento. E por fim, finalmente o Filho de Deus vem ao mundo, porém de uma forma um pouco diferente do que estamos acostumados. Eu posso até ter uma mãe virgem, mas eu não tô nem aí pra ela. E eu não lembro bem dessa passagem no livro, mas se Peter falou, tenho certeza que é verdade. E no fim, a mensagem que fica é sobre como as pessoas podem se unir para fazer o bem ao próximo. Minha esposa está grávida. Eu posso usar o telefone? O quê? Não. Peter, quem é?
É um casal picareta querendo aplicar o velho golpe de usar o telefone. O quê? Eles querem os presentes da árvore também? Bota eles pra correr. Eles não vão levar os presentes, vão? Pai, fecha essa porta, tá congelando. Ah, e se você chegou até aqui, já deve estar agoniado com todas essas piadas da série. Mas vale lembrar que essa é apenas a visão que o Sr. Peter Griffin tem dessas histórias, onde ele está constantemente exagerando ou satirizando. Afinal, para Peter, são só histórias estranhas. É melhor não se envolver com grupos religiosos. Eles acreditam em coisas estranhas. Se eu tiver bastante fé em Jesus, eu não vou morrer. Se eu tiver bastante fé em Cobra Jesus, ele vai morrer. Se eu tiver bastante fé em Árvore Jesus, os dois vão morrer. E por fim, no episódio Canto do Coral, Peter dá uma bicicleta pra Lois malhar, e certo dia ele resolve experimentar também. Mas pro azar dele, ele acaba perdendo a voz. Então o que aconteceu com a minha voz, doutor? Peter, temo que tenha sofrido algo chamado testículos da ergométrica. Aqui temos um vídeo. Na verdade, faz parte de uma longa lista de doenças que homens obesos sofrem quando tentam se exercitar. O que também não é o fim do mundo, porque após ir à igreja, ele acaba sendo convidado pelo padre para ser o novo coroinha. Mas Peter só aceita sob uma condição. Um de nossos coroinhas ficou doente. Gostaria de substituir ele por você no coral. Bom, tudo bem. Mas só se Deus matar um monte de bebês sem motivo. Isso não é problema. Deus faz muito isso na Bíblia. Ah, e lembrem-se desse episódio, porque ele vai aparecer em diversos outros momentos desse vídeo. Bom, eu acho que já ficou mais do que claro para todos que Peter e o próprio desenho não irão perdoar ninguém, nem nada que esteja relacionado a alguma religião, principalmente quando falamos do cristianismo. Agora, outra piada recorrente na série é relacionada aos fiéis, mais especificamente os fanáticos religiosos. E não tem ninguém que represente melhor isso do que Francis Griffin. Logo no início da segunda temporada, vemos que o pai de Peter está se aposentando, o que para muitos é um sonho, porém para Francis é na verdade um pesadelo. Percebi que provavelmente nunca verei vocês novamente. Só queria dizer que Jesus ama vocês, mas em minha opinião são os pecadores preguiçosos que forçaram um velho trabalhador a se aposentar. Então podem pegar este relógio e já sabem o que fazer. Eu tenho certeza que ele surtaria só de pensar na possibilidade do fim da escala 6x1. Mas voltando aqui, nós conseguimos ver que Francis é a representação do devoto que condena qualquer tipo de pecado, como nesse caso que estamos falando da preguiça, mas também que não se limita apenas a isso, porque após se aposentar, Francis é convidado a passar um tempo na casa dos Griffins e acabam mudando toda a rotina da família, começando com a missa de manhã cedinho. A missa foi ótima, Francis. Demais. E ainda faltam 3 horas pra ir pra escola. Eu nem sabia que tinha missa às 5 da manhã. Nem sabia que tinha vida a essa hora. E quem mais sofre com essa mudança é o coitado do Chris, que não consegue nem usar o banheiro em paz. Eu esperaria uns minutinhos se fosse você. Sei o que anda fazendo aí dentro e é pecado. Se voltar a fazer isso, vai queimar no inferno. Mas eu faço todo dia, às vezes até 2. Olha aqui, chapa, pode achar que está sozinho lá dentro, mas Deus vê tudo. Nunca mais faça isso. O melhor desse momento é que essa deve ser a única vez que Chris não pecou nesse banheiro. Mas os julgamentos não ficam apenas nas costas do garoto. Meg também é julgada pelo seu avô por andar de mão dadas com seu vizinho. Ele mora na casa ao lado. Ele mora ao lado de uma rameira. Vovô, a gente só tava de mão dada. Bem, vai ser fácil para ele pegar sua mão quando o senhor castigá-la com a lepra. Ele pode até ficar com a sua mão para ele. Como é bom rever vocês. E claro que seu filho não ficaria de fora dessa. Espere um pouco. Ei, pessoal, atenção! Pode falar, pai. Obrigado, Jesus. Tenho um objetivo na vida de novo. Ei, largue de conversa fiada e voltem pro trabalho! Aqui já podemos ver, até mesmo em forma de crítica, como o desenho representa os devotos radicais que estão sempre vendo o pecado no outro e julgando suas atitudes. Além disso, podemos ver Francis representando uma outra crítica aos crentes no episódio Família de Judeus. Aqui, Peter começa a trair sua esposa com a Kate. Sim, esse pôster. Ó, pai, o que é que você vai fazer com isso aí? Oi, meninos, esta é a Kate. Nós vamos abrir um negócio juntos. É legítimo, mas não contem pra sua mãe. Mas esse relacionamento também não dura muito e logo ele se desculpa com a Lois pelo que fez. Então, durante a reconciliação, Lois acaba descobrindo um caroço no seio e logo procura o Dr. Hartman pra ver o que é.
Uma boa notícia, Sr. Griffin. O resultado do seu teste deu negativo. Parece que o caroço do seu seio não é realmente um tumor maligno. E é aqui que toda a reviravolta acontece. Ao ler o histórico familiar de Lois, o médico descobre que a mãe da paciente sobreviveu ao Holocausto. Curioso. Não sabia que sua mãe era sobrevivente do Holocausto. Minha mãe? Ah, não. Isso é impossível. Ela não é judia. Pela certidão de nascimento, ela é, sim. Ai, meu Deus! Nossa! O câncer de seio está começando a ficar bom. E Peter, como um bom marido, para apoiar sua esposa nessa descoberta, resolve se tornar judeu também. Peter, o que é tudo isso? Esta é a minha maneira de deixar que saibam que eu aceito quem vocês são. E eu não respondo por Peter. Daqui pra frente quero que usem meu nome hebraico. Ele é a representação perfeita de que às vezes para apoiar alguém é melhor não fazer nada. E é claro que essa escolha de se tornar judeu não agradou nem um pouco seu pai, que aparece para ele em um sonho. Pai, o que acha que está fazendo, Peter? Foi criado como católico. Se abandonar sua religião, vai passar a eternidade no inferno. Meu Deus, não quero isso. Então é melhor parar com essa história de judeu. Aqui a série não é nem um pouco boba e utiliza Francis como uma forma de retratar a visão do cristão intolerante com outras religiões. E o pior de tudo é que Peter, como um bom filho, se mostra adepto ao que o pai lhe diz. Mas o que é isso, Peter? Lois, ontem meu pai apareceu e me lembrou que eu sou um bom católico. Se eu não me livrar dessa maldição judaica, esta família irá para o inferno e não vou deixar isso acontecer. Peter, você era o único que estava levando isso a sério por aqui. Judeus são nojentos, Lois. É a única religião que se escreve com eu no final. Isso. O que você acha? O que você acha? Peter, mas que negócio é esse? Espera aí, não são partes do berço do Stewie? Odeio isso aqui. Mas também vale destacar que essa crítica aos fiéis radicais não fica restrita apenas a Francis. A população de Quahog é uma ótima sátira quanto ao julgamento dos outros devido à sua escolha religiosa, ou melhor dizendo, pela ausência dela. No episódio 11 da temporada 7, a coitada da Meg acaba pegando cachumba e é muito bem cuidada pela sua família. Meg, sua mãe fez uma sopa pra você. Aqui está, querida. Você sabe quem ama você? Deus. Tome seu leite. Pra vocês verem o quanto Meg sofre, o vídeo não é nem sobre ela, mas até aqui já sofreu um monte. E com tanto de tempo de cama, se sentindo só, ela começa a acompanhar um programa religioso e decide se tornar devota a Cristo. Oh Deus, eu fui lavada no sangue do Cordeiro. Kirk Cameron explicou tudo pra mim. O Senhor é meu salvador. É aquela droga de canal religioso. Ela assistiu o dia todo que ficou de cama. Quero compartilhar a palavra do Senhor com todos que conheço, a começar pela minha família. E após questionar Brian sobre a disposição dele sobre se abrir pra verdade de Deus, o cachorro então conta pra todos que na verdade ele é ateu. O que na hora que eu assisti parecia meio óbvio. Afinal é um dos personagens que faz mais piadas com a religião. Mas pelo visto para os Griffins isso é uma grande novidade. E sim, ele é julgado pelos Griffins que nunca cometeram um pecado sequer. Brian, como pode dizer isso? Eu achei que soubessem. Nunca vou à igreja. Sabe como me sinto sobre isso? Não, Brian, uma coisa é criticar fanatismo e religião, mas acreditamos em Deus nesta casa. Você é ateu, mas é a pior coisa que uma pessoa pode ser. E pra piorar, essa versão a Brian não ficou só entre a família, porque pouco tempo depois o jornal local anunciou essa notícia para todos, e até mesmo o prefeito West chegou a comentar sobre. Estou chocado com tudo isso. Eu preferia ter um terrorista vivendo entre nós. Pelo menos eles acreditam em Deus, mesmo que seja um Deus moreno e mal vestido. Meg, por que você fez uma coisa dessas? Se um homem tem ouvido, deixa ele ouvir, Brian. E aqui já podemos ver uma das alfinetadas da série aos cristãos que julgam não só aqueles que acreditam em outro Deus, mas também os que não acreditam em nenhum. E só o fato do jornal colocar Brian sendo pior que o Bigodinho já nos diz muito sobre. Então, a partir de agora, por não acreditar em Deus, Brian é perseguido pelos fiéis e para acabar com isso ele decide falar para Meg que se converteu ao cristianismo, o que claro, era total mentira. E no final, feliz ao ver Brian seguindo o caminho certo, Meg leva ele para fazer as vontades de Deus. Uma queima de livros? Vai, anda, pega logo um. Nós temos que destruir tudo que é nocivo a Deus. A origem das espécies. Uma breve história do tempo do Big Bang aos buracos negros. Lógica para iniciantes. Outro elemento que é alvo das piadas na série é a igreja, mais especificamente a relação entre ela e os casais homoafetivos, como vemos no episódio em que o primo de Brian, o Jasper, vai visitá-lo em Quahog para poder se casar. Muito bem, hora do anúncio oficial. Pessoal, o Ricardo e eu vamos nos casar. Oh, isso é ótimo, já era hora de vocês sossegarem. Porém, pro seu azar, pouco tempo após a sua chegada, o prefeito Adam West proíbe o casamento gay na cidade. Acho que não tem nada. Se os gays querem se casar e serem infelizes
felizes como o resto de nós, devemos deixar. O que aconteceu? Olha... Este é um plantão do jornal. O prefeito West anunciou que vai assinar uma proibição municipal para casamentos gays na semana que vem. O que deixa Brian enfurecido e decidido a tomar uma atitude, mas Chris também não parece muito favorável a essa ideia. Mas, Brian, a Bíblia diz que casamento gay é uma abominação. Não me venha com essa porcaria de jovem republicano, Chris. A Bíblia também diz que um idoso construiu uma arca e colocou um casal de cada animal. Aqui então vemos o primeiro indício do pensamento que a Bíblia tem relacionado às relações homoafetivas e consequentemente o posicionamento que as igrejas tendem a tomar. Mas calma que isso aqui ainda vai piorar. Depois Brian ainda decide fazer uma petição para anular a proibição e começa a coletar a assinatura dos vizinhos. A proibição do prefeito West para casamentos gay. Casamento gay? Ah, qual é? Duas metades não podem fazer um inteiro sem um buraco. Ting tang, walla walla bing bang. Ting tang, walla walla bing bang. Saia da minha propriedade, seu tarado. Bom, Herbert chamando alguém de pervertido é a melhor coisa que você vai ver hoje. Além disso, essa nova lei deixou muitos em Quahog confuso com a opinião a respeito dessa decisão do prefeito. Inclusive a própria Lois, que resolve procurar a igreja para saber se isso era certo ou errado. E foi por isso que Deus fez este filme. O homossexual e você. Muita coisa tem se falado sobre homossexuais, mas como saber em que acreditar? Vamos tirar a amostra de sangue, Sr. Braga. Se ao invés de sangue humano encontrar um ácido mortal e corrosivo, achou um gay? Aqui o desenho já deixa claro o que pensa sobre a visão da igreja quando falamos desses relacionamentos, principalmente quando retrata os gays como verdadeiros monstros. E quando eu falo igreja, não estou falando apenas da estrutura física, mas também dos seus integrantes. No episódio em que Stewie se torna apicultor, podemos ver que o mel que ele produz é realmente bom, fazendo com que Brian acabe elogiando ele, o que deixa Stewie muito animado ao ponto de fazer esse comentário daqui. Eu me sinto como se fosse um adolescente que acabou de transar. E aí, você foi até o final? Ah, fui. Vou precisar de provas. Como eu posso provar? Quem sabe com a cueca do Padre O'Leary? Olha! O rei! Ele disse que me amava. Ah, claro, não preciso nem comentar que essa piada é recorrente na série, né? Em outro episódio, Meg acaba indo pra escola em um dia que não teria aula e ninguém teve a decência de avisá-la. Por que isso aqui? Hoje não tem aula. Não tem? Ninguém me avisou. Ela não é popular nem atraente. Tony? Porém, após um suposto acidente, Meg é dada como morta e Joe precisa avisar a família. Me dói muito acima da cintura dizer que Meg morreu. O quê? Do que está falando? A Meg está bem aqui. É estranho que isso não tenha acontecido hoje lá no Pia. Ou quando alugamos aquele conversível. Claramente vemos que ela é uma querida na família. Mas voltando ao episódio, a garota mais viva do que nunca vai ao próprio funeral e fica irritada por ver tão pouca gente, decidindo assim recomeçar sua vida. De Meg, sobrenome Griffin. É inacreditável. Não tem quase ninguém aqui. Chega, eu vou pra uma nova cidade, começar uma nova vida. Ai, desculpa aí. Você não sabe o que significa um terço da maçaneta? Ah, e lembram do episódio em que Peter fica com a voz fina e vira a coroinha da igreja? Bom, todo o seu sucesso na igreja ali acaba deixando todos os outros coroinhas bastante insatisfeitos com isso, chegando até a agredir o próprio Peter. Ei, Peter, o que o genuflexório disse pro tornozelo? Banco. Vou levar vocês pra casa, rapazes! O que leva o nosso querido Griffin a pedir ajuda ao padre. Porém, ele lhe conta que não pode fazer nada com as crianças. Não vai me ajudar? Oh, não tenho permissão pra falar com crianças sozinho. Não é por nada que eu tenha feito. Foram, sabe, todos os outros idiotas. E acho que podemos dizer que essa é a piada mais clichê envolvendo padres no desenho. Mas também não é a única. Pro desenho, os padres não são apenas uns senhores Herberts da vida. No episódio Intriga Nacional, Peter percebe que Lois já não demonstra o mesmo interesse nele quando falamos de intimidade. Então, tentando salvar o casamento, eles decidem juntos fazer uma segunda lua de mel. Só que se tratando de Peter Griffin, o lugar escolhido consegue ser ainda mais deprimente do que romântico. Não acredito. A gente vai dormir aqui? Ah, qual é, Lois? Falaram que o carro fica pronto amanhã e aí nossa segunda lua de mel volta aos trilhos, né? Peter tem uma prostituta na cama. Oi. Fique parada, Lois. A visão delas é baseada em movimento. Sem muitas opções, eles acabam se passando por Mel Gibson para roubar uma suíte em um quarto de hotel de luxo. Mas tudo sai do controle quando descobrem uma sala secreta escondida no quarto e é ali que encontram algo ainda pior: Paixão de Cristo 2. No ano 33 depois de Cristo. Messias, ele se foi. Para onde ele foi?
Segura aí. Só que o filme não é tratado como uma simples continuação ruim. O longa é tão absurdo, violento e herege que até o próprio Peter entende que aquilo nunca deveria ter chegado ao público. E é aí que os padres entram na história. Enquanto Peter tenta esconder o filme, os servos de Deus fazem de tudo para protegê-lo. Olha, lá vai ele. Blois, corre! Ei, parem! E talvez essa seja uma das críticas mais sutis de Family Guy relacionado à igreja. Aqui os padres aparecem menos como figuras religiosas e mais como homens obcecados em defender qualquer coisa ligada à fé, mesmo que ela seja claramente grotesca e até mesmo moralmente questionável. O desenho então ironiza essa postura das instituições religiosas que preferem proteger símbolos e narrativas do que encarar os próprios absurdos que a sustentam. Ou talvez seja apenas uma impressão minha mesmo. Agora vamos falar de talvez um dos tópicos mais delicados desse vídeo. Porque além de zoar a Bíblia, a igreja, os padres e os fiéis, Family Guy também não perdoam nem a imagem do Senhor Jesus Cristo. E esse caso é ainda pior a tudo que vimos, porque o personagem Jesus acaba tomando diversas atitudes que são moralmente questionáveis. Voltando pela terceira vez àquele episódio em que Peter fica com a voz fininha, após o padre falar que ele não pode fazer nada a respeito das crianças, Peter acredita estar sozinho nessa. E é aí que Jesus sai da cruz e começa a lhe ajudar. Mas pelo visto, os coroinhas dessa igreja são meninos de pouca fé, porque além de não acreditar que estavam diante do Filho de Deus, eles ainda batem nele. Ei, quer saber qual é o meu livro favorito da Bíblia? O Antigo Testiculamento. Não é bem assim que se fala. Vão chutar seus testículos. E depois dessa porrada, Jesus fala pra Peter dar uma surra nos moleques. Crianças são muito más. Bem, vamos adotar uma nova abordagem. Você bate neles e aí eu vou te ajudar a fazer isso. Mas eu seria a primeira pessoa a ser violenta com outra pessoa em nome de Jesus Cristo? Não, esse é só o sentido da religião. Acho que aqui já ficou claro a crítica feita às religiões. E sim, Jesus realmente treinou Peter pra espancar os meninos, o que no final acabou dando tudo certo. Acaba com ele. Mas essa não foi nem a primeira vez e nem será a última em que Jesus aparece nessa série. Afinal, ele é basicamente um personagem do desenho. Inclusive, uma das primeiras vezes que o vemos, se não for a primeira, acontece no episódio Eu Sonho com Jesus. Aqui o Filho de Deus é vendedor de discos que, após ser reconhecido por Peter, é convidado para jantar com os Griffins. E como era de se esperar, sendo ateu, Brian logo questiona se ele é realmente o Filho de Deus. Como vamos saber que é Jesus mesmo? Consegue fazer milagres? Claro, que tal isto? Caramba, sorvete! Eu te amo, Jesus. Ah, eu te amo também, filho. Ei, Jesus, pode fazer uma coisa por mim? Claro, Peter, o que é? Porém, no decorrer do episódio, Jesus acaba se transformando totalmente. E agora, para apresentar o prêmio do filme mais maluco do ramo de cafetão gangster, Jesus Cristo e as Pussycat Dolls. Aí, Jesus! Bom, é um prazer estar aqui com essas 6 mulheres maravilhosas. A última vez que eu estive aqui na Terra, eu só fiquei com uma prostituta. E o resto da história gira em torno de como a fama subiu para a cabeça dele, o que por sinal é o total oposto do que sempre pregou. Você tinha tudo, dinheiro, fama, vida eterna e você perdeu, deixou tudo subir a cabeça. Eu sei, Peter. Eu acho que no final sou tão humano quanto qualquer um. É o que vamos fazer agora. Você quer a verdade? Acho que tá na hora de eu ir. Ah, e diferente do que ele falou naquele episódio, ele não voltou ao seu reino. Na verdade, ele acabou mentindo por vergonha do que fez. E após um tempo, ele consegue reencontrar os Griffins novamente. Na verdade, eu nunca saí. Sério? Por que não nos ligou? É que eu me senti meio mal depois de tudo que rolou. Eu achei que vocês não quisessem mais me ver. Ah, que tolice. Nunca poderíamos ficar bravos com você. Eu nunca fui de guardar rancor. E já adianto que essa é uma das histórias mais bizarras do desenho, colocando Jesus de uma forma que muitos não irão gostar. Aqui o episódio vai girar em torno de Peter comemorando o aniversário do seu amigo. Porém, enquanto conversava com o pessoal, eles descobrem que Jesus é na verdade virgem. Mas como isso aconteceu? Bom, no colegial, a minha melhor amiga era uma prostituta gostosa e eu era mais um amiguinho dela. E ela dizia, tem uns caras transando comigo por dinheiro. E eu dizia, você merece mais do que isso. E daí eu morri. Temos uma missão mais importante agora. Seus 2000 longos anos de secura estão com seus dias contados. Pelo visto, toda vez que Jesus aparecer, Maria Madalena também não terá paz. E é aqui que começa uma das histórias mais polêmicas do desenho. E de verdade, eu queria muito ter acompanhado essa repercussão do episódio na época que foi lançado. Se é que teve,
sabe, né? E é isso mesmo que você ouviu. O episódio gira em torno de toda a tentativa de Peter de arrumar uma garota pra ele. Não esquenta, Lois, eu juro, serei sensível e gentil. Que nem o demônio da Tasmânia quando põe o filho pra dormir. E claro que o romântico do jeito que Peter Griffin seria uma péssima pessoa para arrumar alguém para ele. Então Lois decide ajudar. É aqui que começa todo o problema. Após eles terem uma boa conversa, Jesus finalmente descobre com quem quer ter sua primeira relação. Na verdade, Peter, eu quero que a minha primeira vez seja com a Lois. Lois, minha colega na empresa? Não, Peter, a sua Lois. Lois Griffin. O quê? Estou indignado. E se não parecesse ficar ainda pior, Peter não só aceita, como convence a esposa a fazer isso para poder usufruir de uma cadeira de massagem. Ei, Jerome, traz outro chopinho. Vou tomar aqui na minha deliciosa poltrona de massagem. É uma bela poltrona, Peter. Será que se eu deixasse Jesus transar com a Bonnie, ele me faria voltar a andar? E calma que piora muito, porque logo após se arrepender do que fez, Peter descobre que ele não era mais virgem há muito tempo. Ele na verdade só enganava os outros para poder se deitar com suas esposas. Com licença, você disse que Jesus está transando com a sua esposa? Legal, agora todo mundo sabe que minha mulher vai tirar a virgindade de Jesus. Escuta, amigo, Jesus não é virgem. Ele fez a mesma coisa comigo no Natal passado. Ele o quê? É, Jesus fez a mesma coisa com minha esposa há 2 natais e com a esposa do meu amigo no ano anterior. Sinceramente, eu não sei nem o que comentar sobre esse episódio. E para terminarmos, não poderíamos deixar de falar às vezes que o próprio Deus apareceu na série. Você que chegou até aqui já deve ter ficado mais do que claro que todas as críticas do desenho são relacionadas à religião. E no episódio em que Peter conhece Deus, isso não é diferente. Aqui ele acaba sofrendo um acidente que o deixa em coma. Não tá funcionando, quer saber? Só empurra. Tenho más notícias. Ethan sobreviveu, mas Allen não conseguiu. Mas e o Peter? Ele está no que chamamos de coma. E enquanto está internado, ele acaba conhecendo ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus. Deus! Sim. Sem perguntas sobre Trump. Tá. Não tenho mais nada para perguntar. E é depois de uma longa conversa com o criador que Peter percebe que na verdade está morto. E claro que ninguém quer morrer, então ele pede uma segunda chance a Deus. Ninguém nunca fez isso. Quer saber? Terá. Darei um dia para provar a mim que sua família está melhor com você vivo. Eu vou devolver sua vida antes que entre em coma. Obrigado, Deus. Sei que vou conseguir. Já enfrentei desafios. Aqui Peter tenta ser um ótimo pai e marido para sua família. E como vocês devem imaginar, ele não consegue. Peter, você ama sua família. Você consegue, Peter. Você ama sua família. Você consegue, Peter. Você ama sua família. Você pode abrir um pouquinho a janela? Eu odeio muito vocês! E é aí que o Todo-Poderoso aparece para levar Peter. Suponho que já sabe porque estou aqui. Acho que sei. Estranho, nos primeiros 7 dias tudo que fiz foi criar coisas. Mas desde então é só matança, matança, matança. Como vemos, o que o desenho faz com Deus não é tão absurdo com o que fazem com Jesus. Mas várias de suas falas são carregadas de críticas, muitas vezes ditas de forma descontraída. Você estava certo sobre tudo. É tudo que eu precisava ouvir. É para isso que serve a religião. Não se trata em ser bom ou mal. É apenas uma subserviência cega a um ser imaginário. Como vemos no episódio 3 Atos de Deus, onde Peter e seus amigos estão cansados de ver o seu time perder e decidem então procurar Deus para tirar satisfação sobre isso. Eles então iniciam uma longa busca passando por diversos países à procura do Criador. Índia. Índia, o país mais espiritual do mundo. Esta noite, Aziz Ansari. Deus não está aqui. Até que no final, com a ajuda da morte, eles finalmente conseguem chegar ao céu para reclamar com Deus. Olha, Deus, o motivo de estarmos aqui é porque queremos que pare de zoar com os Patriots.
O quê? Acha mesmo que eu me envolvo com futebol quando pessoas estão morrendo na África? Você vai fazer alguma coisa em prol do povo morrendo na África? Não, mas estou chateado com isso. Uma coisa é certa, em Family Guy, sempre que aparece alguma figura religiosa, você já sabe que vem absurdo por aí. E talvez seja justamente por isso que o desenho se tornou tão polêmico ao longo dos anos. Porque Family Guy não faz piadas apenas pra chocar. Na maioria das vezes, ele exagera situações, distorce personagens e transforma símbolos religiosos em sátiras pra poder criticar o fanatismo, a intolerância, a hipocrisia e até mesmo o modo como algumas instituições colocam a fé acima das próprias pessoas. E claro que muitas vezes o desenho passa completamente dos limites, mas ainda assim, por trás de todo humor absurdo, quase sempre existe um tipo de crítica social escondida. E você, o que achou? Qual foi a piada mais pesada envolvendo religião que você já viu no desenho? Não esqueça de deixar aí nos comentários e um forte abraço.